Meus amigos, é um prazer enorme estar com vocês, principalmente para fazer uma revisão que é importante para mim, na fase, na idade que eu estou, e pelo que eu passei, eu estou voltando no passado e fazendo algumas reciclagens. E eu reservei essa aqui para você rever umas coisas que a gente já falou, umas você assistiu, talvez outras não, mas, eh, o fato de relembrar, se a gente usar as coisas que aprendeu, eh, as co vão melhorar muito. Eu quero começar, com isso que eu adoro de Henry Ford, que diz assim: "Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo você tem toda a razão". Isso significa o seguinte: a nossa vida, nós é que, escolhemos as coisas para as quais, eh, vamos evoluir. Então, lembre-se disso, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo, você tem toda a razão. A vida é sua, e ela te pertence. O que eu quero recordar inicialmente é algo que eu falei e eu vou insistir. Por exemplo, nós temos uma caminhada. Como matemático, como engenheiro de fazer medidas, né, então eu sempre me apego a isso. Eh, o que eu quero, me apegar aqui? Eu quero dizer o seguinte, que uma vida física, ela tem uma ela pode ser representada, digamos assim, entre aspas, matematicamente. Então, eu quero que você observe, principalmente por algo, que eu vou falar. Então, a gente tem um tempo de vida e o nosso corpo tem uma produtividade. Então, quando a gente nasce, a gente começa um traçado desse corpo. E vai terminar lá no final num voo, né, quando a gente deixa esse plano. Então, a ideia básica é mais ou menos isso. Agora, cada um de nós, no passado, teve problemas. Agora, o que eu procurei orientar é que a gente pode consertar os problemas do passado usando a imaginação, lembrando que o nosso cérebro não faz a diferença entre o real e o imaginado. Então, quando a gente deixa traumas para trás, acaba incomodando lá na frente. Então, sempre que você lembrar de um trauma que aconteceu com o seu corpo, tal, então, lembre-se de usar a imaginação e fazer um concerto, e que fique esse concerto, no lugar da realidade. Isso vai te ajudar também. Eh eh, então, o que eu queria que você parasse para pensar um pouquinho mais, eu já cuidei do meu passado, eu dei uma olhada na minha caminhada como um todo, deixa eu fazer mais alguns comentários para ajudar. Nessa caminhada, nós tivemos uma orientação, até a adolescência, que a gente era dependente praticamente totalmente. Depois, quando a gente adquiriu a maioridade, por volta dos 18 até os 50, nós, fizemos projetos, dei uma pensada a respeito disso. Dos 50 aos 65, quem já chegou por aí, sabe que a gente ajusta rumos, quer dizer, as coisas que não estão bem, então a gente procura fazer os ajustes. E depois dos 65, a gente passa a ter propósito. É lógico que, esses números, eles podem variar de pessoas para pessoas, mas, olhe novamente, no gráfico, como
isso aconteceria? Então, eu tenho na infância, eu tenho a adolescência até lá, sei lá, perto dos 18 anos, aí depois eu começo a minha parte de realização pessoal, quer dizer, eu procurei fazer as coisas que me interessavam e que iriam, trazer realização. Aí depois dos 65, a gente começou a fazer constatações, o que que deu certo, o que que deu errado, isso não foi muito bom, bom, mas depois dos 65 até por volta, aí eu vou colocar um número, mas 80 a gente vai fazer reavaliações. Então, quando o corpo já não tem, digamos, aquele vigor que tinha, a gente começa a reavaliar como foi o nosso passado. Então, é importante que a gente dê uma olhadinha nisso, principalmente para usar as técnicas que a gente conhece para consertar se ficaram traumas. Eu gosto sempre de lembrar, principalmente porque eu já comentei com vocês o que eu tive de experiência com meu pai, então a gente tem que pensar nesse suave voo que a gente vai ter no final. Quanto mais você se preparar para ele, menos traumas, com certeza, você vai ter, digamos, em outras dimensões. É importante fazer reflexões, principalmente você que conhece meditação. Então, eu coloquei num papo passado para vocês o seguinte, quer dizer, esse resumo da nossa caminhada. Eu tenho projetos, propósitos, eu faço treinamento, faço orientações, eu tenho novas ideias, eu adquiro novos relacionamentos e eu vou evoluindo. Então, esse é o mecanismo que nos leva para frente, quer dizer, as novas ideias, os novos relacionamentos, os treinamentos, as orientações, para a gente chegar aonde cada um de nós tem que chegar. Eu fiquei lembrando aqui uma coisa que a gente deve fazer em meditações, durante as meditações, 3 perguntas que ajudam a organizar nossos propósitos ou nossos projetos, principalmente, de vez em quando você questionar, isso: "O que quero experimentar? Tem alguma coisa que eu quero saber, que eu quero experimentar? Como é que eu quero evoluir ou crescer?" Como é que eu quero me sentir durante esse processo? Como eu quero contribuir nesse ambiente que eu me desenvolvi? Então, eu lembro, disso, e essa "eu quero", você pode substituir por "preciso". Então, olha as 3 perguntas colocando a palavra "preciso". O que preciso experimentar? O que preciso evoluir? O que preciso contribuir? Então, isso vai te ajudar. Faça de vez em quando esses questionamentos durante as tuas meditações. Nossos projetos e ou propósitos, o que que eles envolvem? Eu fiz aqui uma figurinha para você pensar comigo. Eu tenho necessidades, eu tenho paixões. Cada um de nós tem suas paixões, as coisas que gosta, que tá. Eh, Nós temos talentos e nós temos valores. Então, juntando, pensando nisso, necessidades, paixões, talentos, valores, é que nós fazemos os nossos projetos ou propósitos, e nós caracterizamos assim a nossa evolução. É importante, de repente,
a gente refletir sobre isso. É com nossos projetos que desenvolvemos nossas habilidades. Então, quando você faz um projeto ou fez projetos no passado, você desenvolveu habilidades. Aí eu quero te perguntar o seguinte: hoje, você tem consciência qual a sua principal habilidade? Pensa aí. Hoje, se eu tivesse que avaliar a minha principal habilidade, hoje essa habilidade que eu tenho, como é que ela ficaria num gráfico do tipo daquele que a gente viu? Então, eu já comentei isso com vocês, quem sabe fale com outras palavras, quer dizer, numa vida normal, e o tempo de uso dessa habilidade, a força que essa habilidade vai ter, ela vai variar. Mas, quer dizer, quando eu inicio uma habilidade, ela inicia devagar. Depois isso vai crescer, vai chegar um tempo que eu tenho uma habilidade máxima. E se eu começar ou meu corpo regredir ou deixar de usar, dependendo do tipo de habilidade, ela vai caindo. Eh, Tem algumas habilidades importantes que eu quero comentar que elas não tendem a cair. Por exemplo, uma habilidade espiritual, com o tempo de uso e a idade, ela vai crescer sempre. Mas, digamos assim, numa vida normal, a ideia de uma habilidade é mais ou menos isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, se de repente a gente entra numa vida sem controle, ou com um equilíbrio instável, a curva de uma habilidade, ela vai oscilar muito. Então, desde que você aprendeu, chegou no máximo, se desequilibrou, a sua habilidade cai. Bom, então é importante você pensar nessa habilidade principal ou nas suas principais habilidades, se eventualmente aconteceu isso, para que você procure consertar, usando a sua imaginação, isso. Uma vida controlada, quer dizer, quando a gente tem uma vida controlada como é a sua, como é a nossa, o que que acontece? A tendência de uma habilidade é melhorar sempre, tá? Então, eu fiz aqui uma ideia de uma curva para você pensar nessas habilidades especiais que você desenvolveu ao longo da vida, né? Como é que elas ficaram. Então, lembrando que, se você tem um equilíbrio estável, e a gente consegue esse equilíbrio estável usando a ferramenta que a gente conhece, que é a meditação, a gente vai conseguir isso. No papo passado, eu chamei a atenção de vocês, para os comportamentos que mais ajudam ou atrapalham em nosso desenvolvimento. Então, vale a pena revisar, isso, porque, se você revisar, você vai ter tendências a melhorar. Então, a coisa mais importante no nosso desenvolvimento, ou que ajuda, ou que atrapalha, é a disciplina e o medo. Lembrando que disciplina é a capacidade de cumprir os compromissos próprios. Então, quando você assume um compromisso, você vai lá e pã, tá? E cumpre, vai atrás. Então, a disciplina acelera e ajuda demais. O medo, quando a gente alimenta o medo, e eu tenho certeza que não é seu caso, que a gente sabe se livrar dos medos, mas eventualmente a gente tem, umas recaídas que a gente tem que cuidar. É falta de conhecimento. Então, quando você procura adquirir conhecimento sobre um determinado, assunto que você tem medo, o medo vai embora.
Para o nosso desenvolvimento, é importante a gente lembrar o seguinte: a gente tem despertadores. Então, a gente pega um papo com o Evandro, desperta um monte de coisa. Você pega um filme na televisão, um orientador, um pastor, um padre. Então, a gente tem vários despertadores em nossa sociedade. A gente tem aceleradores e também a gente tem os bloqueadores. Eu quero que você reflita comigo um pouquinho sobre despertadores. Quem são os despertadores mais importantes para nós? Quer dizer, quem mais nos ajudam? Aquelas pessoas que a gente escolhe como modelos. Então, quando você escolhe um modelo, você capta não só o que ele faz, mas as vibrações dele também. Isso nos ajuda muito. Quando a gente recebe boas orientações, então a gente consegue despertar e seguir em frente. Isso é bem legal. E quando a gente faz as reflexões, principalmente em meditação, então a intuição vai trazendo as nossas necessidades. E tem muitas outras coisas, mas eu gosto de chamar atenção para esses despertadores aqui. E os aceleradores? Quais são os aceleradores que podem me ajudar? São os nossos comportamentos. Como eu me comporto tem muito a ver com acelerar processo. O meu comportamento físico, o meu comportamento mental e o meu comportamento espiritual. Então, os meus comportamentos é que são os grandes responsáveis por acelerar os processos em nossa vida. E os bloqueadores? Os bloqueadores é bom eu pensar um pouquinho. Acomodação. Com certeza não é seu caso. Mas quando a gente se acomoda um pouquinho, então a tendência é segurar o nosso desenvolvimento. A gente, às vezes, recebe más orientações, então a gente tem que cuidar. Se tem alguém que dá dica e não tem muito a ver com o meu crescimento, procurar evitar, porque isso não é legal. E o sistema de crença? Se você desenvolver um sistema de crença limitante, que te limita, você vai deixar de desenvolver uma série de coisas. Então, acho importante que a gente pense sobre isso. E eu coloquei aqui um lembrete que diz assim: o que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. Quando a gente ouve uma coisa e a gente reflete e a gente sente lá dentro a convicção de como é isso, então isso nos ajuda muito. Isso vai fazer com que a gente cresça bem mais rápido. O que a gente sabe? Na verdade, a gente tem ilusão de que sabe, a ilusão de pensar que sabemos. Então, nós temos uma ilusão e a gente joga para cima tudo isso e vai em frente. Eu coloquei aqui algo para você pensar. Tudo que sei sobre algo é o que minha percepção observou, ou que me disseram, ou que eu li. Tudo que sei sobre algo é o que minha limitada percepção observou, ou que me disseram, ou eu li. Então, a gente tem que lembrar que isso a gente pode mexer um pouquinho e acelerar um pouco mais o nosso desenvolvimento. E eu coloquei alguns lembretes aqui e vale a pena você pensar sobre eles. Sempre lembrar disso. Procure conhecer-se por si mesmo e troque experiências. Quer dizer, o que eu estou fazendo com o Júlio? Trocando experiência. As experiências dele, ele está falando em voz alta e eu estou
refletindo. Não permita que os outros façam por você o seu caminho. Então, esse negócio de querer que os outros façam o meu caminho, não adianta, vai quebrar a cara. A sua estrada é somente sua, então não tem uma outra pessoa que vai ter a mesma estrada que você. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Então, o que você tem que aprender e o que você tem que fazer depende de você. Eu também fiz uma reflexão que achei importante para mim e quero dividir com você. Lembrar por onde andei com a meditação. Então, a gente falou no início da reunião, foi comentado, eu fiz o curso com o Júlio, eu participava das reuniões lá na pirâmide, tal, sabe? Então, essas lembranças, essas reflexões, em períodos diferentes, ajudam muito na nossa caminhada. Então, eu vou comentar aqui por onde eu passei, para dar tempo para você lembrar aonde foi sua melhor reunião, o seu melhor curso, aonde você aprendeu mais, aonde você fez uma experiência interessante e tal. Então, procure aproveitar o nosso papo aqui para fazer isso. Por exemplo, eu comecei com o controle mental. Depois do controle mental, eu me preparei para dar mini curso. Então, eu comecei no Mind Control dando mini curso. Depois, no final, eu fui dar os cursos completos. Eu não tinha tempo para uma semana inteira, eu só dava curso de fim de semana. Então, eu comecei por aí. Lembra você quais foram as vezes que você reciclou, aonde foi, com quem foi? Isso é importante. Depois, a gente organizou o desenvolvimento pessoal com meditação dinâmica, o DOM. A gente criou a Associação Azul. Então, trabalhamos, reorganizamos e fomos fazer isso pelo Brasil inteiro. Teve uma época que eu parei de dar o curso DOM e comecei a fazer treinamentos para graduados, cuidar dos graduados em si. Então, eu procurei uma coisa que é importante que você pense, o seu estilo pessoal. Eu organizava um final de semana para ajudar a pessoa a valorizar seu estilo pessoal. Como é bom eu fazer essa técnica, sabe? Então, desenvolver o meu estilo pessoal de usar as técnicas, de meditar, de fazer relaxamento físico, mental, sei lá. Então, eu procurava, num fim de semana, orientar isso. Depois, eu comecei a me envolver com níveis profundos. Esses exercícios do Afonso são maravilhosos. Eu chamava melhoria da qualidade dos níveis. E aí, o que fazia? Via tudo que podia se fazer na época, no final de semana, para ajudar a pessoa a conseguir os seus níveis mais profundos. Então, eu me dediquei um pouquinho a isso, também foi muito bom para mim. Depois, com a Associação Azul, de fazer imposição e treinar grupos para fazer imposição de mãos, eu dei umas voltas pelo Brasil usando isso aqui, apometria, quer dizer, projeção mental com meditação dinâmica para ajudar. Então, projeção para ajudar, isso chama-se apometria. Então, treinar fazer isso, também isso foi uma coisa que me gratificou muito. E aí eu queria continuar com nossas reflexões, lembrando o seguinte: como podemos melhor administrar nossos pensamentos e emoções? Se você tivesse que responder essa pergunta agora, como podemos melhor administrar nossos pensamentos e emoções? O que me ajudaria a fazer isso? Então, trocando
a forma de colocar, como eu penso que podemos melhorar nosso autocontrole. Quer dizer, tem como melhorar o nosso autocontrole? Tem, se você lembrar disso aqui. Os exercícios físicos ajudam a gente a melhorar muito. As respirações, então, fazer respirações autoprogramadas, isso nos ajuda a melhorar o autocontrole. A prática da meditação nem se fala. Então, é lógico que a gente tem que lembrar que a gente precisa disso. Se a gente puder receber ou trocar estímulos energéticos, ajudam demais a melhorar os níveis do autocontrole. E aí, eu reservei aqui uma coisa para te perguntar o seguinte: qual é o seu talento? Ou quais os seus talentos? Pensa um pouquinho aí. Quando a gente fala em talento, o que você lembra? Olha aqui, ó, talento é um nome que vem do latim talentum e significa habilidade, competência ou aptidão. Então, você tem observado quais são os seus talentos, principalmente nessa área de meditação? Eu quero observar para você o seguinte: os talentos somente encontram sentido quando multiplicados. Você guardar um talento para você não tem sentido. E a única forma de multiplicá-los é partilhando com nossos irmãos de jornada. É o que a gente faz nessa reunião, Alfonso faz, eu faço, você faz, mesmo que seja mentalmente. Então, os talentos somente encontram sentido quando os multiplicamos. Põe isso na cabeça. E a única forma de multiplicá-los é partilhando-os com nossos irmãos de jornada. Acha um jeito de ensinar alguém as coisas que você sabe. Eu lembro uma coisa que eu acho importante: só com muita disciplina e força de vontade é que desenvolvemos nossos talentos. Pense aí. Só com muita disciplina e força de vontade é que desenvolvemos nossos talentos. O que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. Triste, né? Tem tanta gente guardando coisas em vez de partilhar, ensinar. O que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. E lembre-se disso. Sempre repito isso. A ignorância não é e nem dá privilégio no universo. E eu deixei um finalzinho aqui, já que a gente precisa falar dessa parte especial e os milagres. O que é milagre para você? Objeto de espanto? Algo com que maravilhar-se? O que significa um milagre para você? Os tipos de milagre que você já experimentou na sua vida: um toque feito por um médico, posição de mãos. Bom, pensa um pouquinho a respeito disso. Eu só quero que você procure lembrar de uma coisa: que cada um de nós tem um tamanho, e a resposta é do nosso tamanho. Num papo passado, eu já fiz essa pergunta. Você já perguntou para algumas pessoas do porquê elas estarem naquela religião? Que religião você tem? Tenho essa religião. Por que você está aí? Por que você entrou nessa religião? Faça essa pergunta, que vai te ajudar a concluir uma série de coisas. Se você fizer essa pergunta algumas vezes no seu círculo de amizade, você vai aprender muita coisa. Eu gosto sempre desse papo. Para alguns aí eu já mostrei isso. Leonardo Boff é um
estudioso. Tá? E o Dalai Lama é um monge. Eles tiveram um encontro, e nesse encontro, o Leonardo Boff faz uma pergunta para o Dalai Lama. Qual é a melhor religião? Isso é o Boff que pergunta. Veja o que o Dalai Lama responde. A melhor religião é a que te faz melhor. Aí o Boff, não satisfeito, disse, e o que é que me faz melhor? Aí o Dalai Lama respondeu, é o que te faz sensível, mais desapegado, mais humanitário, mais responsável. Pensa a respeito. Qual é a melhor religião? A melhor religião é a que te faz melhor. E o que é que me faz melhor? É a que te faz sensível, mais desapegado, mais humanitário e mais responsável. Pense a respeito. E eu recordei umas coisas que me tocaram. Quando Cristo dizia assim, não joguei as vossas pérolas aos porcos, ou seja, falava para os discípulos dele que não adianta falar de coisas espirituais assim para os porcos. E aí eu queria... O que você quer dizer com isso? O que você quis dizer com isso para os seus discípulos? Pode falar para mim? Não jogueis as vossas pérolas aos porcos. Falo por meio de parábolas para que aqueles que entendam, entendam mais, e os que não entendem, não vão entender mais nada. O que será que ele quis dizer com isso? Não joguei vossas pérolas aos porcos. Falo por meio de parábolas. O que você acha que ele quis dizer? A minha conclusão, depois de pesquisar um pouco, ele quis falar o seguinte, em outras palavras, as pessoas têm idades espirituais. Ô, Júlio, como é que é uma idade espiritual? Você vai ter que pensar. Tem uma infância espiritual, você pode comparar com uma criança, uma adolescência espiritual, tem uma fase adulta espiritual e tem uma maturidade. O Dalai Lama ali, pelas respostas, você pode concluir qual é a maturidade. E quem fazia a pergunta, um adolescente. Então, a gente tem que pensar a respeito disso. As pessoas têm idades espirituais. Que idade eu estou? Pense a respeito. Eu já te fiz essa pergunta, vou repetir. O que você entende por semelhantes? Então, esses triângulos são semelhantes. Eles têm exatamente a mesma forma, os mesmos ângulos, tal. E quando a gente fala qual é a sua semelhança com Deus, com o Criador, qual é a nossa semelhança com o Criador? Eu quero que você pense um pouquinho, porque isso vai concluir o nosso bate-papo de uma forma diferente. Qual é a sua semelhança com Deus? A imaginação. Então, é a nossa habilidade criativa, criador. Agora, essa habilidade criativa, ela tem uma série de consequências para a gente pensar. Por exemplo, como explicar o nosso desequilíbrio? Por que eu me desequilibro? Ou pedir de uma outra forma, por que a gente adoece? Pelo descontrole ou desequilíbrio da nossa energia. Tá bom. Então, o que faz a gente adoecer é o desequilíbrio da nossa energia. O que descontrola a nossa energia? O que descontrola a minha energia? Olha só,
o uso inadequado da imaginação. Pense a respeito disso, que nós descontrolamos a nossa energia quando usamos nossa habilidade criativa de forma errada, no medo, na raiva, no ódio, na tristeza, na preocupação, na dúvida, e você podia ir acrescentando aí. Então, o nosso descontrole vem através da nossa habilidade criativa. Ou seja, quando a gente se comporta de forma inadequada. Então, pense a respeito disso, porque isso pode ajudar muito. Quando a gente está usando a imaginação de forma errada, o que acontece com a nossa energia? A gente cria um casulo e a gente se isola de tudo. Então, se você tira uma fotografia de um cara no erro, usando a imaginação de forma errada, a pessoa está bloqueada. Pense a respeito disso. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente pode errar por pensamento, por palavras, por ações, por omissões, né? Buda fala uma coisa muito legal, ele diz assim, nem teus próprios inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Então, a gente tem que cuidar e dar uma filtrada, uma retocada em alguns tipos de pensamento que surge para a gente aí. Agora, você podia dizer o seguinte, pô, mas todo mundo tem problema, Júlio, eu sei. Por que os problemas surgem em nossa vida? Você aprenda a ser grato se, de repente, um problema aparece em sua vida. Porque os problemas aparecem nas acomodações, porque aí a gente tem que reagir. Os problemas aparecem quando a gente precisa crescer. Então, se a gente trabalhar num problema, a gente vai melhorar. E para apresentar o novo. Então, quando a gente está preparado para criar o novo, os problemas aparecem e aí a gente cria e melhora cada vez mais. Então, lembre-se disso, que mesmo tendo problema, seja grato, porque os problemas ajudam a reagir, ajudam a melhorar e ajudam a criar o novo, tá? O que eu chamo muita atenção, e vou lembrar sempre disso, para quem que você conta seus problemas? Isso tem que tomar cuidado, porque se você conta seus problemas para alguém que vai aumentar eles, aí você está complicando a sua vida. Eu procuro sempre dizer o seguinte, à vista do meu ponto, só conte seus problemas para quem possa ajudar a resolvê-los. Observe primeiro, fulano pode me ajudar? Sim, então conte, porque quando você conta, ele já está dando a solução. Se você contar um problema para que a pessoa projete o problema, é complicado. Pense a respeito disso. E eu também coloquei um lembrete importante que eu encontrei lá no meu passado. Você quer melhorar sua fé? Todos nós precisamos melhorar, precisamos evoluir. Mas quando surge um problema, por exemplo, principalmente detectado pela ciência, e você pede ajuda espiritual. Então, é muito normal você ver no grupo, mandem uma luz, mandem uma energia. Então, se você observou um problema que foi detectado pela ciência, quando você pede ajuda espiritual, ou através de meditação, lembre-se disso aqui. Antes de qualquer intervenção pela ciência, refaça os exames com outros especialistas. Por quê? É para você melhorar a sua fé. Então, quando você refaz os exames, você vai saber se teve diferença ou não
do que tinha sido detectado antes. Então, para saber se o seu milagre foi só espiritual ou pela ciência. Então, lembre-se de repetir exames se você quer realmente melhorar a sua fé. Ô, Júlio, eu tenho praticado, mas eu tenho dúvida, eu nunca sei se eu estou pronto. Eu estou praticando para desenvolver uma habilidade, como saber se eu estou pronto? Pelos resultados. Então, os resultados que vão dizer para você se você está pronto ou não. O que é bom a gente pensar é o seguinte: quando a gente está pronto e a gente está usando uma habilidade, principalmente para ajudar, então veja como fica a nossa energia em relação ao Criador. Quer dizer, se você tira uma fotografia Kirlian ou as pessoas que têm capacidade de visualização, então o nosso campo energético fica mais ou menos assim. E o nosso corpo físico, quando a gente está pronto e está usando para ajudar outras pessoas, o nosso corpo brilha de dentro para fora. Então, isso é importante também a gente procurar lembrar e observar. Habilidade desenvolvida. Tem uma notícia boa, mas também tem uma notícia ruim. Quando você desenvolver uma habilidade, você está pronto para ajudar o seu semelhante. E a notícia ruim é que, se você usar a imaginação de forma errada, como eu estava comentando lá, com medo, com preocupação, vai se prejudicar com a mesma velocidade. Então, a notícia boa, quando você desenvolve uma habilidade, principalmente espiritual, é que você pode ajudar os outros. Agora, quando você usar a imaginação contra você, você vai desenvolver essa habilidade contra você também. E eu sempre lembro o seguinte: não saber ou ignorar não é e nem dá privilégio no universo. Tem que procurar saber. Tem um provérbio Sêneca aqui que eu gosto também, que diz assim: quanto mais esperto o ser humano se julga, mais precisa de proteção divina para defender-se de si mesmo. Quanto mais esperto o ser humano se julga, mais precisa de proteção divina para defender-se de si mesmo, ou seja, usar a imaginação contra. Ô, Júlio, como é que é estar em comunhão com Deus? Pensa a respeito disso. Como é estar em comunhão com Deus? Estar em comunhão com Deus é fazendo isso aí, ó. Durante a prática do amor, quando você está cuidando de alguém. Então, isso, com certeza, você vai estar em comunhão com Deus, praticando o amor. Lembre-se, procure obedecer a Deus em tudo, fazendo o que é certo. Procure obedecer a Deus em tudo, fazendo o que é certo. Será que é possível fazer tudo certo? A gente vai cometer erros, mas podemos pedir perdão, tá? Faça o seu melhor a cada dia, isso é excelência. Todos sabemos que não é fácil. Precisamos pedir luz e nos esforçar. Aí ficou uma última pergunta para encerrar. Onde está Deus? Como saber que Deus existe se nunca ouvimos? Eu gosto disso. Onde está Deus? Deus é como o açúcar que colocamos no café. Não o vemos, mas sentimos o sabor. Se esquecemos de colocá-lo no café, fica muito amargo. Se esquecemos de colocá-lo, o café fica muito amargo. Uma vida sem Deus
também tende a ficar amarga. Então, procure lembrar disso e que você vai ter as referências na prática do amor. Deus está em tudo, mas nem todos os seres humanos estão com Deus, e por isso sofrem ou vão sofrer. Deus está em tudo, mas nem todos os seres humanos estão com Deus, e por isso sofrem ou vão sofrer. Como estar com Deus? Cuide desses hábitos que podem te ajudar. E lembre-se, orar em espírito é orar em estado de meditação. E você é um especialista nisso, níveis profundos. Aprenda a trabalhar nessa parte também. É apenas nas profundezas do silêncio que a voz de Deus pode ser ouvida. E você é um especialista em silêncio e sabe muito bem como fazê-lo. E assim, eu encerro esse bate-papo de revisão, desejando a você um muito obrigado e agradeço pela oportunidade e dizer que me fez muito bem falar com você sobre isso.